O homem não tem ideia do que Deus realizou por intermédio de seu Filho. Por isso, o apóstolo Paulo nos diz qual atitude o homem deve tomar. Com respeito à justiça de Deus, precisamos atentar para duas passagens na Bíblia. A primeira passagem está em Romanos capítulo 10. Os versículos 3 e 4 dizem: Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Eu amo estes dois versículos. Quando lemos tais versículos relacionados com o Evangelho, nosso coração deve animar-se. Esses versículos dizem que os judeus não sabiam que a justiça de Deus tinha sido firmada. Eles ainda estavam procurando estabelecer sua própria justiça. Eles faziam o máximo que podiam para ser bons, para trocar suas obras pela salvação e para trocar sua justiça pela vida e tudo o que Deus lhes tem dado. Mas Paulo disse que todos os que procuravam estabelecer a sua própria justiça não se sujeitam à justiça de Deus. Não se sujeitar à justiça de Deus é não se sujeitar à obra que Deus cumpriu em seu Filho Jesus. A justiça de Deus é consumada em seu Filho Jesus. A cruz do Senhor Jesus é tanto uma manifestação do amor de Deus como o cumprimento da justiça de Deus. Na cruz de Cristo, a justiça de Deus foi cumprida. Se algum homem quiser estabelecer sua justiça hoje, ele estará negando a suficiência da obra do Senhor na cruz. Nunca pensa que podemos acrescentar algo à obra que o Senhor Jesus cumpriu. Nunca pense que podemos ajudá-lo ou remendá-la um pouco. Todos os que buscam estabelecer sua própria justiça não se sujeitam à justiça de Deus. Se alguém envia uma soma de dinheiro à minha casa para pagar um empréstimo que me fez e ainda tenta economizar alguns trocados para saldá-lo, eu realmente estou desprezando o que ele me deu. Todos os que buscam estabelecer sua própria justiça estão blasfemando contra Deus, porque o fim da lei é Cristo. Mas por que o fim da lei é Cristo? O fato de Cristo ser o fim da lei significa que Cristo inclui tudo o que a lei tem. Eu vou repetir. Significa que Cristo inclui tudo o que a lei tem. Em outras palavras, Deus não lhe deu somente 10.000 talentos. Todo o dinheiro do mundo foi dado a você. Como pode você economizar alguns poucos trocados? O fim da lei é Cristo. Como achar outra justiça maior? Se um homem é muito grande e ocupa toda a cadeira, será que você pode apertar-se com ele na mesma cadeira? O fim da lei é Cristo. Como você vai estabelecer sua justiça? Louvamos ao Senhor porque Ele nos deu o melhor. Gostaria de dizer uma palavra forte de uma maneira mais reverente. Deus esgotou sua onipotência em seu Filho Jesus. O fim da lei é Cristo. Todo o que crê nele, crê em Cristo, deve receber justiça. Os que creem em Jesus são obrigados a receber. Não há possibilidade de não receber? Eu gosto dessa ideia. É impossível não sermos salvos. Deus nos deu seu Filho, o qual não apenas possui o pouco que você necessita, mas possui todas as coisas. Deus nunca pode desamparar-nos, os que cremos em seu Filho. Deus não tem como nos rejeitar. Todos os que vão a Deus por meio do seu Filho devem receber justiça. Não há o que discutir, a garantia é certa. A outra passagem da Escritura é 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21.
Nós fomos salvos, mas ainda vivemos como humanos. É verdade que agora estamos salvos e que nossos pecados estão perdoados, mas que fazer enquanto vivemos na terra? Hoje somos todos cristãos e somos todos filhos do Senhor. Observando seus filhos, Deus declara algo mais espantoso aqui. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós. Deus fez o Senhor Jesus pecado. Originalmente, o Senhor Jesus era completamente sem pecado. Ele nada tinha a ver com o pecado. Agora Deus o julgou enquanto julgava o próprio pecado. Deus o julgou desta forma, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Hoje, no Senhor Jesus Cristo, cada salvo é o exemplo da justiça de Deus. Quando as pessoas veem um salvo, elas veem a justiça de Deus, porque o Senhor Jesus se tornou pecado ou foi feito pecado por nós e carregou os nossos pecados para nos perdoar. Nós, os pecadores, tornamo-nos agora a justiça de Deus no Senhor Jesus Cristo. Somos a justiça viva de Deus andando na terra. Em Cristo somos os representantes da justiça de Deus. Se você não sabe o que é a justiça de Deus, tudo o que precisa fazer é encontrar uma pessoa salva e dar uma boa olhada nela. Você então saberá o que é a justiça de Deus. Se quiser conhecer a justiça de Deus, basta encontrar um salvo e saberá que Deus não lida com os nossos pecados irresponsavelmente. Ele fez pecado aquele que não conheceu o pecado. Porque o Senhor Jesus morreu, a obra da redenção foi cumprida. Estarmos hoje no Senhor Jesus é uma expressão da justiça de Deus. Quando uma pessoa vê alguém que crê no Senhor Jesus, ela vê a justiça de Deus. Se alguém quiser conhecer a justiça de Deus, posso levantar-me e dizer, simplesmente olhe para mim, Deus me amou, Ele me ama ao máximo, Ele não é negligente com o pecado, com o meu pecado. Eis porque Ele, o Senhor Jesus, ao morrer na cruz, Ele levou sobre si os meus pecados. Olhe para mim, um pecador salvo hoje. Eu sou uma amostra da justiça de Deus em Cristo. Hoje nós proclamamos duas grandes verdades ao mundo. Todas as duas são o que o mundo desesperadamente necessita. A primeira é que Deus ama o pecador. Esse é um fato maravilhoso. Mas não é tudo. A outra grande verdade é que Deus, em sua justiça, perdoou os pecados do homem que crê, do homem que é salvo. Agora o homem pode vir a Deus com toda a intrepidez e cheio de fé, lembrando a Deus de que Ele perdoou seus pecados pela obra de Cristo. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.